live do projeto Aperta Start, que acontecem todas as quartas-feiras, às 15 horas, quando a gente não tem trânsito aqui no metaverso, tá bom? Porque hoje a culpa foi minha e do trânsito. E é um projeto bem bacana, né, Cacauzinha, que nós já estamos no 3º episódio, já falamos sobre delegar, falamos o porquê desse projeto e hoje o tema é organizar, a importância de organizar pensamentos, organizar processos, organizar materiais, organizar equipamentos. Como é o organizar na vida de quem está dando esse start, né? Seja num processo de aprendizagem, seja numa nova ideia de trabalho, seja num plano pessoal, né? Nossa, e sabe o que eu achei interessante quando a Cacau você propôs, amiga, esse tema? Organizar pensamento, porque tudo começa primeiro na mente, para que a gente haja, e se a gente já tem um pensamento organizado, na hora que vai colocar o projeto para ação mesmo, já fica tudo muito mais fácil, né? Porque às vezes não, é importante a gente pensar da forma correta, para que a gente ganhe não somente com agilidade, né, do processo, mas ganhe tempo, ganhe principalmente em relação a custo. Então, você ter um pensamento organizado faz a diferença. Mas como ter? Como organizar, né? Eu acho que é exatamente por aí. Então, organização nos traz alguns benefícios dentro deles. Tempo e tempo é dinheiro. De verdade, tempo é dinheiro, né? Então, a gente pode economizar tempo e ter mais dinheiro, a gente pode economizar dinheiro e ter mais tempo, tudo ali vão conversando. Mas como organizar? Eu acho que a gente pode pensar de várias formas. A gente tem públicos aqui, pessoal, os amigos, todos assistindo, com ideias tanto para empresas quanto para a vida pessoal, né? Então, acho que a gente consegue pensar no todo. Acho que a primeira coisa é mapear. O que eu preciso organizar? Eu preciso organizar pensamento? É tudo que eu preciso organizar? Porque a cabeça da gente pensa em áreas também, né? Eu preciso organizar pensamento em qual área? Na área da saúde? No aprendizado? Nas finanças? Na família? Relacionamentos sociais? Eu acho que primeiro fazer esse mapeamento, né? E como que a gente faz isso? A gente tira da cabeça e coloca em algum lugar. Que foi o que a gente falou na live passada, se não me engano, né? Do desocupar o espaço para que fique mais leve para a gente também. Então, vamos organizar os pensamentos escrevendo os pensamentos? Ou digitando, né? Hoje a galera da digitação. Sim, exercitar, então, não só basta pensar, mas também agir na organização. Então, por exemplo, e é interessante também você colocar por segmentos, acho que é de repente, uma boa dica. Hoje eu vou organizar os meus pensamentos para, sei lá, como a Cacau disse, para a área da saúde. Então, desenha, coloca lá, sei lá, como funciona melhor para você, escrevendo em tópicos. Para mim, funciona bastante imagens. Nem sempre eu escrevendo, o exercício de escrever para mim, hoje com o meu autoconhecimento, um pouquinho que eu tenho, eu entendi que para escrever eu demoro mais. Então, eu sou muito visual. Então, eu entendi que para mim a organização, inclusive de pensamento, o que funciona para mim é melhor imagem. Então, eu pego uma imagem e vou colocando tópicos. E eu busco fazer isso, Cacauzinha, em segmentos mesmo. Então, por exemplo, vida pessoal, que é importante, vida espiritual, falando em trabalho, né? Hoje eu vou cuidar da parte criativa, gestão de pessoas, finanças, e aí, assim, parece que pode parecer que eu fique meio doido, mas não, na minha cabeça tá organizado. Mas é bem por aí mesmo, né? Então a gente primeiro segmenta e tira isso da cabeça da gente. Põe num documento, põe num caderno, aonde você se sentir melhor, uma ferramenta para isso. Então a gente precisa ter os segmentos que a gente quer organizar. E daí, depois que a gente tira da cabeça, primeiro a gente se preocupa em tirar da cabeça. Não importa a ordem nem nada. Área da saúde, eu preciso marcar médico, jogar remédio que tá parado em casa fora. Não deveria estar parado em casa, viu? Sim. Mas jogar fora, marcar um exame, fazer um check-up. Coloca na ordem que vier na sua cabeça, vai escrevendo. E depois que a gente desocupa a cabeça dos pensamentos, a gente coloca a prioridade. Então não se preocupe em falar, esse é o primeiro, não, risca, é o segundo. Só vai escrevendo. E aí depois a gente vai lá com mais, dois maisinhos, ou coloca um, dois e três, depois a gente vê a prioridade. Ou seja, precisa voltar para fazer o check, não basta só organizar. Você precisa ir lá conferir realmente se realmente fez. E eu acho, antes do fazer mesmo, é entender o que eu faço primeiro, mas assim, preocupação maior. Primeiro materializa o pensamento. A gente fala, vou organizar o pensamento, mas como? Se na minha cabeça está tudo misturado. Exatamente isso. O pensamento ele se organiza quando ele sai da cabeça. Porque quando você escreve ele em lugares separados,
O seu pensamento, ele é esse visual que você falou. Quando eu quero falar da saúde, eu leio o espaço da saúde. Quando eu quero falar do trabalho, carreira, eu leio. Então, o pensamento, ele se divide também, assim, é como se fosse um espaço metafísico. Ele sabe onde está em cada lugar. Mas, antes de fazer, é isso. O que eu faço primeiro? Daí você coloca as prioridades. Então, escreve, coloca as prioridades. E depois de colocar as prioridades, divide as tarefas. Acho que foi no delegar que a gente falou assim, transforme grandes tarefas em pequenas ações, que a gente falou até do quarto, Foi, não foi? aham. Então, a mesma coisa para o pensamento, né? Depois que você viu que os pensamentos já foram escritos, como você pode organizar essas ações para que elas aconteçam mesmo? Eles vai lá, então, olha, uma grande tarefa, divide ela em 2, 3 pequenas tarefas, pequenas metas, né? Que existem até metodologias, né? Metas SMART e tudo mais. Para ir executando. Mas acho que o principal de hoje é organizar. Tira da cabeça, categoriza, põe por cores, né? Então, olha, eu não sei qual que eu faço primeiro, mas o que está em vermelho é muito urgente. O que está em amarelo, né? Então, a sinalização que a gente conhece como é fundamental, vermelho, amarelo e verde, né? Então, o que está em verde dá para esperar, não preciso fazer exatamente agora. Mas precisa Então, fazer. precisa categorizar isso. Ah, legal. E é importante aí quando você voltou, né? E a gente volta lá, dá o check, conseguir finalizar, conseguir finalizar. É importante também na hora da organização, até para que a gente faça, porque é um exercício contínuo, não é fazer uma vez e acabou, né? Exato. E na parte do pensamento, que eu acho legal, que muitos pensamentos que estão conosco, a gente vai ver que a gente pode delegar, que foi a última live. Sim. Né? Será que tudo que está na minha cabeça sou eu quem preciso fazer? Será que eu não posso passar isso para uma outra pessoa? Né? Então a gente falou assim, nossa, tem tanta coisa na minha cabeça, mas será que é tudo meu mesmo? Sim, A gente sim. pode ir delegando e as coisas acontecem às vezes ao mesmo tempo. Por isso, eu faço uma parte, você faz a outra, né? A gente vai delegando, vai confiando uma na outra, e depois tem uma atividade que era grande que várias pessoas fizeram. Ai, que bacana. E até quando você fala, né, quando a gente fala sobre organizar pensamentos, a gente também colocou aqui materiais. O que seriam esses materiais? Olha, a gente pode falar de materiais ou equipamentos em casa, no serviço, na escola. Imagina como que a gente começa a fazer um estudo mesmo em casa, né? Quem tem filho ou quem Peraí, estuda. só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Podem passar, é que eu tô numa live. Gente, estamos ao vivo, é isso, vida. Temos visitas no metaverso. É isso. Imagina. Então, voltando, quando a gente estava falando de organizar materiais, pode ser em casa, no trabalho, nos estudos, né? Então, imagina como que a gente começa o dia com uma mesa bagunçada, se a gente vai trabalhar em home office ou vai estudar. Então, é organizar mesmo, é físico tudo isso. Por quê? Quais são os benefícios de a gente organizar material? Produtividade. A gente sabe exatamente onde estão as coisas. Então, quando eu vou estudar, agora é o meu horário de estudar em inglês. Eu já falei para vocês, gente, estuda em inglês? Estou na campanha do Estudo em Inglês. Vou estudar agora inglês. Então, o que eu faço? Eu pego o meu material do inglês e coloco na mesa. É um livro, é um caderno, é um tablet, notebook, e o meu foco fica só naquilo. Agora, imagina se eu vou para a mesa e tem material do inglês, o da anatomia, o da contabilidade, uma conta para pagar. A gente não consegue focar, né? É muita coisa que o nosso cérebro dá conta mesmo de processar. Então, quando tem um material separado, organizado, limpo, o nosso cérebro não precisa pensar em tantas coisas. Nossa, isso parece uma coisa tão óbvia, mas olha, o óbvio ele realmente precisa ser dito e realmente desfoca. Desfoca. É igual quando a gente entra numa rede social. Eu entro na rede social para buscar uma informação, mas aí na rede social tem várias coisas, a gente começa a fazer várias coisas, juro, eu faço muitas. Gente, por que eu tô aqui? Eu tenho que voltar. Então, essa questão de organizar material é isso. Você organiza o pensamento, mas organiza fisicamente também só o que você vai utilizar, né? Exatamente. E quando a gente organiza, a gente, além dessa produtividade, a gente também economiza. Produtividade é ação em menos tempo ou com maior eficácia, né? Eficácia barra eficiência, né? Mas assim, também a gente economiza às vezes dinheiro. Quantas vezes a gente não está em casa procurando alguma coisa, acha que não tem, daí você sai para comprar, 2 dias depois você acha aquela coisa em casa numa gaveta que estava perdida. Nossa, isso dá uma raiva. Agora você imagina que isso acontece em empresas também. Tem pessoas que perdem materiais porque eles não estão guardados ou estocados no local, entre aspas, correto, né? Dito para eles ali. E as pessoas saem comprando material de escritório, insumos para fazer, né, matéria-prima mesmo para as suas produções, que não é organizado, né? É logística isso. Isso até inclui, que você falando de empresa, inclui talentos também, né?
Às vezes o talento não está no lugar certo e aí a empresa acaba gastando com turnover e tudo mais e é questão de... Olha, tudo faz parte da organização. É a organização vista em pontos diferentes, né? Sim. Se eu tenho uma empresa organizada enquanto cargos, carreiras e talentos, eu estou aproveitando ao máximo o meu recurso, porque é um recurso, não é errado falar, recursos humanos. Né? Será que ele está exatamente no lugar que ele poderia ser melhor aproveitado, né? Dar o melhor de si? Então, realmente, é organizar. A gente pode organizar um material físico, como pode organizar um processo. Esse seria um processo de RH, por exemplo. Nossa, tá vendo como a gente precisa de uma pessoa que faça gestão de projetos? O porquê? Porque a gente consegue encaixar os talentos, os materiais, os equipamentos no local certo. E realmente você tem um ganho de performance, de recurso, enfim. Organizando o material, a gente evita acidente em casa, acidente de trabalho. Quantas vezes a gente não ouviu falar de um acidente, às vezes dentro da empresa, porque o material estava fora do local, estava mal armazenado. E quando a gente organiza, a gente sabe o que está funcionando, o que não está. Por exemplo, se eu sei que uma mesa está quebrada, eu não vou deixar ela ali. E se eu não sei, só tem um monte de coisa tampando que está quebrado, alguém vai, esbarra, cai. É acidente de trabalho, é acidente em casa, comigo, com meu filho, com os meus pais. Sim, nossa, olha que incrível, né? E eu, inclusive, saiu uma matéria esses dias, né, de um funcionário que teve, não sei se vocês chegaram a ver, que um funcionário que estava sem um equipamento de proteção individual, e aí caiu um cajado que ele fez, você viu? Eu vi, ele é assistente de pedreiro, se não me engano. Isso, e graças a Deus, assim, um milagre, né? Porque dá pra ver todo dia esse pedaço aqui, tá sem um pedaço do crânio, né? Então, enfim, por falta de segurança no trabalho, enfim, equipamentos adequados. Né? Ele começou o trabalho pensando porque esse é um processo, né? Então, quando a gente fala de organizar processo, não estou falando que a gente precisa organizar como uma empresa que organiza o processo de compra de um caminhão. Às vezes o processo é menor. Uhum. Né? Então, qual é o meu processo para começar a trabalhar? Como um exemplo desse colaborador, né? Então, vestir seu uniforme, vestir os seus apetrechos de segurança individual, bota, capacete, óculos. Por que será que ele não pensou no capacete? Ele não tinha? A empresa não forneceu? Porque daí são outras vertentes. Mas se ele tem um processo organizado, o acidente poderia ser evitado. A gente não está falando que é zero, mas ele poderia ser evitado, né? Ou pelo menos minimizado também. Né? Mas era um processo de organização. Por que ele foi trabalhar sem o EPI? Sim. Né? Daí são outras causas, a gente poderia. Até pode ser um tema para a nossa próxima live, né, Cacauzinha? Acho que é isso, né, amiga? Hoje a gente fez um pouquinho mais rápido, porque a gente fala pra caramba. A nossa ideia é ter 30 minutos, mas tempo passa. Hoje As últimas vezes foram 40 minutos, né, de live e tudo, mas essa a gente foi até diminuir um pouquinho. Mas acho que é isso, falar da importância do organizar para ter tempo, para ter um dinheiro aplicado da melhor forma possível, para evitar acidentes, né? A gente acabou falando de materiais, equipamentos, para poder ter saúde mental. Lugares limpos, organizados, nos trazem saúde mental. E a gente fala tanto hoje de burnout, do excesso do trabalho e tudo, mas será que a falta da organização também não começa a prejudicar um pouquinho a nossa saúde mental? Sim. Né? Porque a gente tem coisas para fazer. Eu costumo falar que no ambiente, a organização, ela não tem que ser no início do dia. Ela tem que ser no final do dia anterior. Porque se eu termino o meu dia com a minha mesa organizada, o meu documento, né, o meu computador, quantas vezes a gente não abre a nossa área de trabalho? Tem vários arquivos soltos ali no desktop. Né? Então a gente tem que pensar, a gente começa o dia já pensando na organização, a gente já está despendendo um esforço para uma coisa que poderia só ser fluida. Se a gente termina o dia anterior, com as coisas minimamente organizadas, já pensadas para o dia seguinte, eu começo mais leve, porque eu já sei o que eu vou fazer, aonde vai a minha energia, eu sei qual é a prioridade do meu dia seguinte. Né? E a gente já começa executando. Quando a gente vai organizar, daí você vai organizar a mesa, daí você fala assim, vou organizar o e-mail, daí você viu que tem 1, 2, 3 promoções que não era para você, mas a gente clica, tem um e-mail que, poxa, cai, sabe, a gente acaba já dispersando logo no início do dia.
para qualquer Nossa, coisa, em muito casa ou no conselho, escritório. muito conselho de mãe. A minha mãe sempre fala, a gente sempre sabe com quem a gente sai, mas a gente nunca sabe com quem a gente volta de casa. Então, por favor, minha mãe sempre fala isso. Mantenha, antes de sair de casa, mantenha a casa limpa, passe um pano, varra a casa, não deixe a louça na pia. Minha mãe sempre fala isso. Não vá dormir não vá dormir com pia na louça. Ela sempre fala isso. E a gente consegue transmutar isso muito pro nosso dia a dia, na carreira, nos negócios, né? Seria o ideal. Óbvio, tem dia que dá para limpar as coisas na pia? Não, gente. Tem dia que a gente só precisa acabar de comemorar aquela pizza com todo mundo, sentar no sofá e assistir ao filme com todos. E no dia seguinte, mas é uma ou outra vez. Sim. Quando isso torna-se hábito, a gente está fazendo um hábito ruim. A gente não pode criar hábito ruim. A gente tem que criar um hábito bom. Né? Então, sempre se programar para isso. É planejamento. E planejamento é ação. Não é deixar acontecer. Sim, e é importante, né, Cacau, tudo que você está trazendo nunca é só sobre nós, né? Porque você deixa um legado, até porque para você ser um líder, você precisa ser o primeiro a fazer, porque o exemplo ele empurra, né? O exemplo ele empurra, e você tratando bem a você mesma, os outros, os seus colaboradores, os seus parceiros, os seus funcionários, enfim, seus colegas de trabalho, eles vão enxergar, e isso vai ser um exemplo bom, um hábito bom, que vai acredito eu, que engajar a equipe toda, você vai ter não só esses ganhos, como a gente falou, mas muito mais que isso, uma equipe literalmente engajada com a empresa, enfim. E outra coisa que a gente pode falar é sobre cultura organizacional, que é muito importante na carreira, no empreendedorismo. Daí você já viu que temos mais temas que vai ultrapassar os nossos 4 encontros, né? Bom, eu topo. A gente está aqui no Metaverso, não estamos pagando o aluguel do Metaverso, estamos aqui apoiando o nosso próprio serviço, estamos patrocinando aqui. Porque só acontece porque as nossas empresas estão patrocinando, porque senão não seria possível, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na quarta-feira temos outro encontro. Não sabemos se será presencial, que eu tô torcendo. Aprendemos que dá para vir para o metaverso, vai dar certo. Pessoas que estão nos esperando para outras coisas, estamos chegando. Estamos chegando. Então, até a próxima live. Beijo, gente. Obrigada.